Olá, meus queridos alunos virtuais, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma análise do canal Redação Sem Receio. Perdoem-me por não aparecer, gente, mas é melhor eu postar assim do que eu fazer uma mega produção e esse vídeo nunca sair, gente, porque depois me digam nos comentários por que meu canal tá quase virando uma ideia toda azul. Se vocês entenderem a análise de hoje, vocês vão me contar lá nos comentários. Bom, pessoal, indo direto ao ponto, hoje nós vamos fazer uma leitura de um dos contos do livro Uma Ideia Toda Azul, que é uma das leituras obrigatórias do PAS 2023 da UEMA. Se você não sabe do que eu estou falando, volte nos primeiros vídeos e entenda o que é o PAS, né? E todos esses detalhes. Mas hoje nós vamos nos deter nessa obra, que é um conjunto de 10 contos, né, dessa autora muito conhecida no Brasil e no exterior, né, a Marina Colasanti, e que é de muito interesse não só para a prova, mas para a nossa vida, né, para as nossas leituras, porque é uma obra muito cativante. Aparentemente pode ser estranho, né, um livrinho assim de contos de fada, né, para um vestibular como PAS, voltado para alunos que já concluíram o ensino médio, não é? Mas, como a própria autora irá dizer na apresentação, trata-se de um livro para todas as idades. Vamos lá conhecer então. Este é um livro de contos de fadas, com cisnes, unicórnios, princesas. E antes que alguém se espante com a temática, no mundo de avançada tecnologia espacial, acho importante esclarecer que meu interesse e minha busca se voltam para aquela coisa intemporal chamada inconsciente. Atenção então, pessoal, aqui a própria autora já indicou a chave de leitura para os seus contos, não é? Nós temos que ler esses contos buscando uma interpretação mais psicológica, né? Buscando nos imergir no mundo do sonho, da fantasia, e não buscar verossimilhança, né? Realismo, nada disso. Não há para as emoções idade ou história. Nem eu, ao tentar escrevê-las, quis me dirigir a pessoas deste ou daquele tamanho. Preocupei-me apenas em erguer estas construções simbólicas, certa de que o material com que lidava era imemorial e encontraria em outros ressonância, né? Então, ela está lidando aqui com construções do imaginário coletivo, né? Com arquétipos, com elementos simbólicos do imaginário que realmente nos tocam, né? Que cada um de nós consegue se identificar e tirar lições desses contos de fada. Teria sido talvez mais conveniente e fácil elaborar narrativas capazes de seduzir por sua modernidade ou de espantar por seu realismo cotidiano. As fadas, eu sei, são por muitos acusadas de alienadas e alienantes, por demais afastadas do século XX e agora do XXI, né? Mas sei também que as abóboras nunca viraram carruagens, nem mesmo no tempo em que as carruagens eram o veículo mais veloz. Ou seja, as abóboras lá do conto da Cinderela são clássicas, né? Não é pelo fato de que essa transformação não era verossímil que a história deixou de ter valor, né? E nem mesmo no tempo em que isso poderia ser verossímil, ou seja, no tempo em que as carruagens eram usadas. A história continua fazendo sucesso até hoje, não é? Muda a realidade externa, mas a nossa realidade interior, feita de medos e fantasias, se mantém inalterada. E é com esta que dialogam as fadas, interagindo simbolicamente em qualquer idade e em todos os tempos. Bom, então esse livro ganhou esses prêmios, né? Na verdade deve ter ganho mais, só que essa aqui ainda era a segunda edição. E é interessante que ela dedica o livro para Fabiana e Alessandra, fadas minhas, que são as suas duas filhas. Para quem não sabe, ela é casada com o também escritor Afonso Romano de Santana. E aqui nós temos o índice dos 10 contos, né? Todos eles muito cativantes e muito interessantes,
E hoje, neste vídeo, nós iremos ler apenas aquele que dá título ao livro, ou seja, Uma Ideia Toda Azul. Então, vamos pular lá para a página 17. Esse PDF, pessoal, ele está disponível aí na internet, né, facilmente, mas eu vou deixar um link na descrição para que você possa baixá-lo, tá bem? Então, pessoal, partindo aqui dessa ilustração, que é interessante comentar, foi feita pela própria autora, né, que ela vem das artes plásticas de formação e não da literatura, das letras, né? Por isso também que o seu estilo é bastante plástico, né? Tem muita plasticidade na sua escrita. Ou seja, você consegue visualizar bastante, né, aquilo que ela está descrevendo. Bom, então nessa ilustração nós conseguimos contemplar um castelo, né? Já vamos entrando aí no universo desse livro, desses contos, que é o universo medieval. E vemos aí a figura de um rei um tanto cabisbaixo, né? Um rei desanimado, que se encontra ali junto às colunas, e também ao longo do corredor nós vemos portas fechadas, né? Escuridão, e ele ali tenta buscar alguma claridade. E aí nós já vamos começando a prever, né, o que vai aparecer na história. E vemos pelo título, ficamos imaginando, né, o que seria uma ideia toda azul. Já vamos nos remetendo aos significados que a cor azul possa nos trazer, né? Tranquilidade, alegria. O que seria para você a cor azul? Deixe nos comentários. Vamos ler o conto então, pessoal, que ele é bem curtinho, tem apenas 2 páginas, e aí nós vamos destacando as principais características, os pontos que podem ser perguntados na prova. Um dia o rei teve uma ideia. Era a primeira da vida toda, e tão maravilhado ficou com aquela ideia azul que não quis saber de contar aos ministros. Desceu com ela para o jardim, correu com ela nos gramados, brincou com ela de esconder, entre outros pensamentos, encontrando-a sempre com igual alegria. Linda ideia dele, toda azul. Brincaram até o rei adormecer, encostado numa árvore. Foi acordar tateando a coroa e procurando a ideia, para perceber o perigo. Sozinha no seu sono, solta e tão bonita, a ideia poderia ter chamado a atenção de alguém. Bastaria se alguém pegá-la e levar. É tão fácil roubar uma ideia. Quem jamais saberia que já tinha dono? Com a ideia escondida debaixo do manto, o rei voltou para o castelo. Esperou a noite. Quando todos os olhos se fecharam, saiu dos seus aposentos, atravessou salões, desceu escadas, subiu degraus, até chegar ao corredor das salas do templo. Portas fechadas e o silêncio. Que sala escolher? Diante de cada porta, o rei parava, pensava e seguia adiante, até chegar à sala do sono. Abriu. Na sala acolchoada, os pés do rei afundavam até o tornozelo. O olhar se embaraçava em gases, cortinas e véus pendurados como teias. Sala de quase escuro, sempre igual. O rei deitou a ideia adormecida na cama de marfim, baixou o cortinado, saiu e trancou a porta. A chave prendeu no pescoço, em grossa corrente, e nunca mais mexeu nela. O tempo correu seus anos. Ideias o rei não teve mais, nem sentiu falta, tão ocupado esteve em governar. Vamos fazer uma pausa para destacar algumas coisas. Primeiramente, o texto se inicia como um conto de fadas tradicional, né? Um dia, como se fosse era uma vez, né? E uma frase bem simples que abre a história. Um dia, o rei teve uma ideia. Lembrando, né, que com a nova ortografia a ideia perdeu o acento, né? Essas palavras paroxítonas de ditongo aberto, mas isso você já sabe. E
ele se inicia então com uma personificação, né, também chamada de prosopopeia. A primeira frase não contém isso ainda, né? Uma frase simples. Um dia o rei teve uma ideia, né? Até então é apenas uma ideia no sentido normal. Mas a partir do momento em que ele diz desceu com ela para o jardim, então essa ideia se personifica, né? A imagem, figura de linguagem também chamada de prosopopeia. Desceu com ela para o jardim, correu com ela nos gramados, brincou com ela de esconder, e assim sucessivamente. A ideia então é feminina como uma palavra, né? E é chamada de linda e alegre e de azul. E também depois no quinto parágrafo, quando diz é tão fácil roubar uma ideia, quem jamais saberia que já tinha dono? Se relacionam, né, os sentidos literal e figurado da palavra ideia. E aí vem a sequência da narrativa, né, os verbos no passado, quando se diz que ele voltou para o castelo, esperou a noite. E aí, nessa passagem, nós temos uma relação com o espaço bastante interessante, né? Naquela questão do inconsciente que a autora sugeriu para nós na apresentação. Nós sabemos que, quando se estuda o imaginário, né, nós sabemos que os espaços se relacionam à racionalidade para mais ou para menos, né? Quanto mais vertical, geralmente mais racional, né? E quanto mais subterrâneo, menos racional. E o movimento que o rei faz aqui é: quando todos os olhos se fecharam, né, saiu dos seus aposentos, atravessou salões e desceu escadas, subiu alguns degraus, né, até chegar ao corredor das salas do templo. Então aqui a gente fica até sem saber, né? Ele desceu escadas, mas subiu degraus. Mas a ideia que dá é que ele vai se escondendo, né, cada vez mais e se fechando em um espaço secreto, né, particular. Portas fechadas e o silêncio. Que sala escolher? Ele tinha que escolher uma sala para guardar sua ideia. E aí ele chegou à sala do sono. As características dessa sala, né, as características espaciais também são bastante interessantes. Ela é toda feita para favorecer o sono, né? É uma sala acolchoada, né, na qual os pés afundavam até o tornozelo, e toda cheia de cortinas, véus, né, coisas que amenizam a entrada da luz e a tornam uma sala de quase escuro, como a autora descreve, né, que favorece o sono justamente. E aí o rei deitou a ideia adormecida na cama de marfim, baixou o cortinado, saiu e trancou a porta. E essa expressão, né, a ideia adormecida, nos faz lembrar de outra muito comum, que é sonhos adormecidos, né? Quem não tem sonhos adormecidos? São aqueles sonhos que nós temos em dado momento da nossa vida e por um motivo ou outro nós o deixamos de lado, né? E como nós vamos ver até o final do conto, é também sobre isso que ele fala, né? Então, dando continuidade, o rei estava muito ocupado em governar, envelhecia sem perceber diante dos educados espelhos reais que mentiam a verdade. Apenas sentia-se mais triste e mais só, sem que nunca mais tivesse tido vontade de brincar nos jardins. Só os ministros viam a velhice do rei. Quando a cabeça ficou toda branca, disseram-lhe que já podia descansar, e o libertaram do manto.
Posta a coroa sobre a almofada, o rei logo levou a mão à corrente. Ninguém mais se ocupa de mim, dizia, atravessando salões e descendo escadas a caminho das salas do templo. Ninguém mais me olha. Agora posso buscar minha linda ideia e guardá-la só para mim. Abriu a porta, levantou o cortinado. Na cama de marfim, a ideia dormia azul como naquele dia. Como naquele dia, jovem, tão jovem, uma ideia menina e linda. Mas o rei não era mais o rei daquele dia. Entre ele e a ideia estava todo o tempo passado lá fora, o tempo todo parado na sala do sono. Seus olhos não viam na ideia a mesma graça. Brincar não queria, nem rir. Que fazer com ela? Nunca mais saberiam estar juntos como naquele dia. Sentado na beira da cama, o rei chorou suas 2 últimas lágrimas, as que tinha guardado para maior tristeza. Depois baixou o cortinado e, deixando a ideia adormecida, fechou para sempre a sua porta. Então, a gente percebe que a ideia ficou lá adormecida na cama de marfim, e quando o rei foi ter a oportunidade de buscá-la, né, passaram as obrigações que não deixavam que ele retomasse essa ideia. Ele não era mais o mesmo, né? A ideia era a mesma, mas ele já não era o mesmo, já havia passado tempo demais, era tarde demais, né? Então, ele até as lágrimas eram contadas, né? Chorou suas 2 últimas lágrimas, as que tinha guardado para maior tristeza. Então a gente vê que esse personagem sempre guarda as coisas para depois, né? E é o que muitos de nós fazemos, né? No dia a dia nós damos prioridade às obrigações, às ocupações mais urgentes e deixamos muitas vezes nossa ideia azul de lado, né? Aquela coisa que nos motiva, que nos move, que nos faz sonhar, né? E às vezes não temos tempo de realizar. Então, esse conto vem trazer essa reflexão, né? Para ver que se é possível a gente acordar essa ideia azul antes de ser tarde demais, né? E agora sim vocês podem me contar aí nos comentários se vocês entenderam a brincadeira que eu fiz no início do vídeo, né? Já que o canal passou tanto tempo aí sem vídeos, veja se vocês fazem a associação. Mas vamos então ver algumas questões que eu fiz aqui no estilo das questões da última edição do Paz, né? Vamos lá então para as questões. Primeira, no trecho Ideias o rei não teve mais, nem sentiu falta, tão ocupado esteve em governar. Envelhecia sem perceber, diante dos educados espelhos reais que mentiam a verdade. É possível identificar as seguintes figuras de linguagem. Letra A. Hipérbato, prosopopeia e paradoxo. Letra B. Hipérbole, personificação e antítese. Hipérbato, metáfora e metonímia. Hipérbato e paradoxo. Hipérbole e metonímia. Deem uma pausa aí no vídeo e pensem qual será a resposta. Bom, em Ideias o rei não teve mais, nós podemos perceber uma inversão. Porque a ordem direta seria o rei não teve mais ideias, não é? Essa inversão é chamada de hipérbato, certo? Quando se diz diante dos educados espelhos reais que mentiam, os espelhos reais, né, adquirem um adjetivo e um verbo que seriam próprios de pessoas, né? Educados e mentiam. E quando a gente diz que eles mentiam a verdade, aí dá um nó na nossa mente, né? É uma ideia que é impossível de ocorrer na prática, mas é um recurso expressivo, né? Dizer mentiam a verdade. Não é uma antítese porque não são apenas palavras opostas, né? Mas sim ideias que se contrapõem, certo?
e as outras imagens não ocorrem. Então, é letra A. E na segunda, nós temos a passagem. Como naquele dia, jovem, tão jovem, uma ideia menina e linda, mas o rei não era mais o rei daquele dia. Entre ele e a ideia estava todo o tempo passado lá fora, o tempo todo parado na sala do sono. Podemos afirmar que a repetição de palavras é viciosa, indicando pobreza de vocabulário. A repetição de palavras é usada como recurso expressivo de ênfase. Palavras são repetidas para facilitar a compreensão do leitor iniciante. Será que as palavras estão repetidas então, né? Essas palavras jovem, o rei, o tempo, elas estão repetidas para facilitar a leitura de crianças e jovens? Ou será que é porque a autora não tinha vocabulário, né? Ou é para dar ênfase, ou é para fazer uma gradação na letra D, ou simplesmente a palavra ele retoma jovem e linda, ideia retoma linda. Essa é aquela alternativa absurda, né? Não tem nada a ver a letra E. E qual vocês acham que é a resposta então? É ênfase, né, pessoal? Essa repetição é feita para dar ênfase à juventude da ideia, ao fato de que o rei não era mais aquele daquele dia, né? Por isso a repetição da palavra rei, uma forma de enfatizar. E o tempo também, né? Então, gente, nos próximos vídeos nós vamos trazer os outros contos, né? Não todos, claro, mas pelo menos mais um vídeo, né? Com mais alguns contos. Eu gosto muito daqueles que falam de bordados, acho muito delicados, muito bonitos. Então, também quero trazer propostas de aplicação em redações, né? Então, fiquem ligadinhos aí para os próximos vídeos e até mais. Tchau, tchau!